Boa noite. Enquanto o Instagram vai anunciando aqui que eu tô ao vivo para vocês, eu vou fazendo o teste de som, vendo se tá tudo ok, tudo direitinho. E falando para você que provavelmente está assistindo esse vídeo gravado no YouTube, que essa é uma live que aconteceu, que está acontecendo no dia 6 de maio. Estamos aí em fase de quarentena, isolamento social. Ju entrou, seja bem-vinda. Ju, você tá me ouvindo direitinho? Só para eu saber se o áudio tá ok. Diz aí pra mim. Sejam bem-vindas, quem tá chegando. Então, se você tá assistindo essa gravação depois no meu canal do YouTube, se inscreve no canal, dá uma olhada nas outras lives que tem aí no canal também. Áudio ok, Ju, obrigada. Obrigada. Eu só fico sabendo, né, se vocês me contam, senão eu não sei. E essa é uma live que eu vou fazer em conjunto com a Juliana Oliveira. Daqui a pouquinho ela tá chegando por aqui pra gente falar sobre desmame, né? E é um tema que é muito importante. Olha só, bastante gente chegando aqui. E é um tema bastante importante, porque muita gente, a gente até acha, né, informações sobre aleitamento, mas dificilmente encontra, ou enfim, as informações podem ser confusas quando se trata de desmame. E o que a gente quer fazer aqui é conduzir um desmame de uma forma gentil, de uma forma respeitosa. Né? E eu também encontrei essa dificuldade. Eu falo que eu passei por todas as etapas aí da amamentação, né? Enfim, dificuldades no começo, ou até mesmo durante a gestação. A Ju entrou, legal. Eu vou me apresentando, até porque tem muita gente que veio pelo perfil da Ju, né, e não me conhece. Eu vou contar um pouquinho pra mim de vocês, enquanto a Ju solicita aí pra entrar ao vivo. Daqui a pouco a Ju tá por aqui. Mas então eu vou contar um pouquinho de mim, né? Vou me apresentar enquanto a Ju entra. Oi, Ju, tudo bem? Oi, cheguei. Muda aqui um pouquinho, legal. Então eu vou contar para quem não me conhece, para quem veio do seu perfil e está chegando agora. Eu sou a psicóloga Camila Santana, me formei em 2008 e atuo com um foco em mães. Atuo na psicologia clínica e ajudo mulheres, assim como você que está aqui assistindo, a terem uma jornada materna mais leve e consciente. Tá? Consciente das suas escolhas, não sem antes se lembrar sempre de que você é mulher antes da mãe, né? Que é mulher além de mãe. Isso eu gosto de reforçar bastante. Tá? E eu faço atendimentos clínicos, ultimamente só online, né? A gente só está podendo atender online via videochamada, mas conduzo e facilito rodas de conversa com gestantes, com puérperas, com quem acabou de ter seu bebezinho, além dos atendimentos individuais e conduções de grupos também, tudo virtual, que a gente consegue fazer por aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Ju, seja bem-vinda. Conta pra gente quem é a Juliana. Obrigada. Eu também vou me apresentar, afinal tem muita gente aqui que não me conhece, que também é do seu perfil. Tá me escutando bem? Tá bom com o fone, o som? Sim, Tá, eu tô com tá. o fone também, mas tá ok. Então tá bom, aqui esse fone é novo, eu não tinha testado ele ainda. Então, eu sou Juliana, eu sou enfermeira, obstetra e trabalho com consultoria de amamentação também, já há alguns anos. Eu faço atendimento domiciliar, além de atendimento no ambulatório também, mas basicamente até então vinha focando muito nessa questão da amamentação, e uma coisa que começou a vir de demanda para mim foi o desmame. Eu sempre, há um tempo atrás, assim, eu sempre falei que eu ensinava a pôr no peito, mas eu não ensinava a tirar. Eu tinha um pouco dessa concepção de que quem trabalha com aleitamento materno não fala de desmame, né? A gente estimula tanto que as mães amamentem, a gente briga tanto para que não aconteçam desmames precoces, né? Que a gente tem uma infinidade de questões aí. E aí, quando eu passei a perceber que aquelas mães que eu tinha atendido há anos atrás, quando os bebês nasceram, e eu ajudei nesse princípio da amamentação, e a gente acaba criando um vínculo com essa família, né? E essas mães passaram a me procurar 2 anos e pouco depois, e me pedir ajuda com desmame.
E eu comecei a perceber que isso era uma coisa que eu também precisava ajudar. E que num primeiro momento eu Uhum. falava que não ajudava e tudo mais, até por falta de conhecimento. A gente não estuda muito desmame, acho que ainda rola um certo preconceito Sim. com isso. Mas eu comecei a perceber isso, tanto uma demanda cresceu bastante mesmo, acho que muito das pacientes mesmo que eu comecei atendendo e começaram a me pedir essa ajuda. E até quando eu me vi também amamentando, acho que veio um pouco também da minha experiência pessoal, meu filho tem 1 ano e 9 meses agora, e a coisa acho que de 1 ano atrás, assim, eu comecei a perceber que ainda não passava pela minha cabeça o desmame, mas que num determinado momento isso iria acontecer. E eu comecei a perceber o quanto eu Uhum. também precisava de informação, o quanto eu ia precisar de auxílio, de suporte para esse processo. E aí eu comecei a perceber que eu também precisava ajudar as pessoas em relação a isso. E aí fui atrás de estudar e comecei a me aprofundar um pouquinho mais no assunto também. Por dificuldade. Travou? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você. Você está me ouvindo? O pessoal tá Voltou, agora ouvindo? voltou. É, não sei se para o Ok? pessoal tá Então ok. tá. Para mim tinha travado, agora voltou. Legal. Então, eu tive dificuldade, eu precisei, né, de uma ajuda de uma consultora, algumas consultorias de amamentação no começo, eu tive bastante problema. E quando Uhum, eu queria finalizar o meu processo, eu amamentei a Laura até os 3 anos, eu contava muito com a ajuda de um grupo bem famoso no Facebook que dá orientações, tem bastante consultora que dá orientação por lá. Quando a gente fala que quer uhum, desmamar, o pessoal não incentiva, né? E fala, não, imagina, vai chegar a hora, tal. Só que, gente, já estava dando 3 anos e eu já, né, já não estava mais legal para mim. é, sim. Então, foi bem difícil de encontrar informações que me auxiliassem nesse sentido. E que pode ser a necessidade de muitas que estão passando por aqui, né? Então, para a gente entrar aí um pouquinho no conteúdo que a gente preparou, eu gosto sempre de ir lá atrás, desde a época da gestação, né? Durante a gestação, a mulher, ela se capacita, ela estuda, ela vai atrás de informações, mas a sensação que dá é que ela se prepara muito para o parto. Né? Dá a impressão que a gestação é uma preparação para o parto. Passou o parto, pronto, aí eu vou ter meu bebê no colo, aí vai ser instintivo, vou saber fazer tudo. Só que não. Né? Muita gente que está É. assistindo aqui já tem filho e sabe que é só que não. Então, durante a gestação, Uhum, aquelas que se prepararam, inclusive lendo sobre a amamentação, tendem a ter mais sucesso depois com a amamentação. E nessa história de se preparar para o parto, muitas mulheres acabam idealizando o parto e nem sempre o parto sai como essa mulher gostaria. E é uma frustração muito grande quando o parto não sai como você gostaria, né? E seja violências obstétricas ou o que quer que seja que tenha acontecido. Você estava idealizando o parto normal e precisou ser cesárea por qualquer motivo, enfim. O que acontece é que a amamentação, ela então entra no lugar dessa experiência visceral que não foi possível no parto. Então, assim, já que eu não pude ter o parto que eu queria, eu vou ter uma história de amamentação que eu quero. E essa mulher luta por isso, ela briga por isso, ela vai atrás de informação, ela vai atrás de consultora, ela pede ajuda, né, na maioria das vezes. Algumas uhum. conseguem, outras não, algumas desistem, outras não. A gente não está aqui para julgar e nem para falar, né, desse ponto. Mas a amamentação vem nesse sentido, para reparar um pouco o que aconteceu também nesse parto que não foi como essa mulher gostaria. Só que começou, né? O bebê nasceu, começou a amamentação, enquanto está no hospital ainda rola. Agora, o quarto dia, quando essa mulher já não está mais no hospital, é que o bicho pega. Não é, Ju? Conta Aí pra desce o gente. leite. Ai, nossa senhora. Não, exatamente. Acho que a gente tem essa questão da expectativa, né? Que não só gestante, todo ser humano, mas eu acho que principalmente na maternidade a gente tem muitas expectativas em relação a tudo, e o parto é uma delas, a amamentação é outra. E aí hoje em dia se fala muito da amamentação exclusiva, o sexto mês, aquela história aí que hoje se estimula muito. E aí a mulher idealiza que ela vai amamentar, mas pouco se pensa mesmo no que ela precisa fazer para que isso aconteça, né?
Então tem muito dessa coisa mesmo de achar que é tudo muito instintivo, que é tudo muito natural. E aí você se vê com o bebê no colo e que você põe na frente do peito e não acontece a amamentação, né? Você achava que era só pegar e por ali. E de repente a gente começa a perceber que tem muita coisa envolvida, né? Então esse bebê ele precisa aprender a mamar, ele precisa aprender a fazer uma pega correta, e essa mãe é que precisa ensinar uma coisa que ela também está aprendendo, que ela também nunca fez. Então lá, né, desde o comecinho a gente está sempre brigando, batalhando para conseguir amamentar, né? É a questão da pega, é a questão de posicionamento, que no começo tudo a gente tem que parar e pensar no que vai fazer na hora de encaixar, na hora de pôr e tal, e ficar corrigindo, né? Depois de um tempo aquilo começa a ser um pouco mais automático, né? Mas eu brinco muito que eu falo que a amamentação é que nem dirigir, né? No começo você entra no carro, você olha para tudo, você pensa em um passo de cada vez que você vai fazer. E aí esses primeiros dias é isso, né? Cada mamada dura ali 1 hora só de tentativa, e é muita dor, até que se acerte a pega, até que se corrija tudo. E aí desce o leite, aí aquela, né? Na maternidade a mãe acha que aprendeu. Aí quando ela chega em casa, a mama enche, e aí é outro peito, ela tem que aprender tudo de novo, né? E aí aprende a manejar aquela questão da descida do leite, da mama dolorida por conta do acúmulo de leite e tal. Aí passam ali essas 2 semanas, 3 semanas iniciais, aí parece que as coisas começam a se encaixar, né? Parece que entra um pouco mais no automático o pegar, né? O pôr o bebê no peito. Parece que aí começa a funcionar um pouco mais fácil. Mas aí vem outras coisas, né? Aí vem a cólica do bebê, aí cada hora é um chefão que a gente fala, né? A gente passa por um chefão, vem o próximo, cada fase é uma coisa. E aí lá a gente fala que por volta lá dos seus 3 meses é quando as coisas já estão mais no automático, né? Essa mãe já consegue amamentar com mais tranquilidade no sentido de pega. Aí vem a história dos 3 meses que a gente tem um ajuste de produção de leite, que aí a tendência é essa mulher ter a percepção de que diminuiu um pouco esse acúmulo de leite na mama, o que a gente sabe que é natural, né? Que a mama vai ajustar a produção de acordo com realmente o que o bebê precisa e não em excesso, o que antes acontecia. Mas é muito comum que aí junto com isso vem os saltos de desenvolvimento do bebê, vem uma infinidade de coisas e geralmente por volta desse 3º mês a gente tem inclusive um índice de desmame muito grande, mas muito relacionado à insegurança da mãe, né? De achar que o leite está secando, e aí nisso entra complemento, entram bicos artificiais, e aí a gente vai levando uma coisa a outra, e a gente chega num desmame precoce, que é uma coisa que a gente não quer, é o que a consultora de amamentação trabalha para não ter, né? Um desmame, na grande maioria das vezes nessa situação, sem o desejo da mãe, né? Acaba acontecendo por outras consequências. Essa mãe que passa pelos 3 meses por esse chefão, daqui a pouco lá no 4º mês volta a trabalhar, né? Porque a gente ainda tem uma licença maternidade ótima, que quando as coisas estão funcionando melhor, a mãe tem que voltar a trabalhar, é uma outra fase difícil, é um baile, né? A gente manter questão de produção, de ordenha e tal. É uma baita preocupação de deixar leite para o bebê, aquela coisa. Então, também a gente costuma ter uma grande parte de mulheres que acabam não conseguindo manter a amamentação a partir daí. Mas aquelas que passam por aí ainda seguem mais. E aí, com 6 meses, vem a introdução alimentar. E aí, gente do céu, cada hora é uma coisa, né? Então, a gente vê que, assim, não é linear, né? Tem muita coisa envolvida com a amamentação, tem muitas coisas ao redor. Não é simplesmente dar um peito para o bebê. Tem muita coisa envolvida no processo. Então a gente está sempre na luta ali para seguir, para manter a segurança dessa mãe, a confiança de que ela é capaz de nutrir esse bebê e tudo mais. E aí é por isso que quando chega um momento em que, né, essa criança já está maior, aí vamos pensar, né, numa idade em que a gente já está falando aí de 1 ano e meio, 2 anos, que é quando o foco do que a gente vai falar agora, né, do desmame gradual e tudo mais, é quando começa a fazer um pouco mais parte dessa cabeça dessa mãe, da previsão dela. Ela lutou tanto para chegar ali, que quando parece que agora ela já consegue fazer aquilo com maior facilidade, aí ela começa a pensar que já não está tão legal, que já não está tão gostoso. Então, realmente, falar de desmame
é complicado, né? A gente tem aí muita cobrança, muita coisa, e poucas são as mulheres que têm esse suporte, que têm inclusive essa segurança de falar, né? Não tá mais legal para mim, porque elas falam, eu lutei tanto para isso, como é que eu vou querer fazer um Uhum, desmame, né? E tem tanta essa uhum, ideologia de que tudo tem que ser o mais natural possível, e aí tem que esperar a criança desmamar naturalmente. E hoje em dia a gente tem essa questão de que as crianças ainda não temos um índice de aleitamento materno ideal, mas a gente tem hoje uhum, um histórico, a gente percebe que a incidência de amamentação prolongada aumentou. Então, hoje em dia, a gente tem mulheres amamentando por mais tempo do que antigamente, né? Então, e é aí que a gente percebe essa demanda dessas mulheres que hoje estão com crianças mais velhas e que não estão sabendo lidar com isso, né? Chega uma situação em que ela às vezes não está sabendo mais lidar, não está bacana para ela, mas ela está esperando que o uhum, desmame aconteça naturalmente. E às vezes isso não vem, né? Em algumas situações sim, mas a gente precisa intervir, essa pessoa precisa de um auxílio profissional justamente quando não está acontecendo de forma natural e aquilo já não está tão uhum, legal para ela, né? Então, não sei se eu uhum. posso falar um pouquinho da questão de dados, que eu falei, essa questão de que está aumentando o desmame, né? Ou está aumentando, desculpa, o Claro. tempo de amamentação. Eu achei bem legal, assim, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem alguns índices, né, de aleitamento materno que são estudados, e me chama bastante atenção a gente vê que, assim, na verdade não tem nada muito recente, o último levantamento que foi feito foi em 2013, mas ainda assim, eles fazem uma Uhum. comparação de anos que era Travou. quando a gente tinha um Travou. índice. Travou? Voltou? Tá Voltou. beleza? Tá. Então, nessa época, né, década de 70, década de 80, foi quando a gente teve ali o boom de fórmula, né, foi quando iniciou toda a questão de marketing, de indústria de fórmulas lácteas, e aí teve a questão até da própria mulher ser inserida no mercado de trabalho, então tudo isso teve muita interferência no aleitamento materno, né, era uma época em que se achava que era chique, né? Era status poder comprar um leite em lata. Então, as mulheres acabaram deixando a amamentação um pouco de lado nessa época. Então, a gente tem índices de Uhum. 1980, 1986, de 3% de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, que já era uma coisa recomendada na época, né? Essa recomendação da Organização Mundial de Saúde de manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e depois, né, junto com a introdução alimentar até os 2 anos ou mais, ela já existia, mas a gente tinha um índice de 3%. E aí, ao longo do tempo, com todas as políticas de estímulo e tudo mais, a gente teve um aumento importante e por volta de 2006 a gente chegou a um índice de 56%, que se manteve até hoje, na verdade até 2013, que é o último levantamento que a gente tem. Então, subiu bem, né, de 3 para Uhum. 50, 55%, ótima, melhora, ainda muito abaixo do ideal, mas muito bom. Mas o que a gente percebe é que Uhum. de 2006 para 2013 não aumentou praticamente nada, se manteve estável esse índice. Já em relação ao aleitamento Uhum. materno prolongado, a gente tinha uma incidência de 25% na época da década de 80, se manteve isso até 2006. Então, manteve dos 25% em média. E de 2006 para frente, a gente subiu para cerca de 32%, 33%. Então, de todos os parâmetros que são vistos, que é não só o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, mas também a taxa de incidência de amamentação, né, de prevalência de amamentação, ou seja, as crianças que foram amamentadas, independente se com algum complemento ou não. Então, todos estes índices, eles se mantiveram estáveis de 2006 para frente, não mudou muito. Teve um boom Uhum. né, da década de 80 para a década de 2000, mas depois estabilizou. Já o aleitamento prolongado aumentou. Foi o único índice que Uhum. aumentou de 2006 para cá. Então, a gente vê que realmente isso na prática assistencial eu também percebo. Hoje em dia, as mulheres têm amamentado por mais tempo. Isso é uma coisa muito bacana. A gente Uhum. sabe que os benefícios da Uhum. amamentação, ele está muito relacionado também a tempo, né? Quanto mais tempo a gente amamenta, mais Uhum. benefícios a gente tem para a mulher e para a criança. Mas a gente também tem que saber entender o momento em que aquilo chega, né? Em que para aquela mulher isso já não está bacana, para aquela família, de repente, aquilo já não está funcionando legal. Então a gente tem Uhum. muito mais demanda hoje, sim, de mulheres lidando com essa amamentação depois dos 2 anos de idade, né? Uhum.
E a gente Falar um tem pouquinho, ainda separar. bastante estigma. Imagina. Tem gente que ainda considera feio ver criança grande, né? Criança grande, bebê de 2 anos. Então, Sim. ver criança grande mamando, né? Tem a Sim. questão da amamentação atrapalhar a vida sexual dessa mulher, de repente ela não se sente confortável com isso, né? E ela que sempre lutou tanto, sempre incentivou, de repente ela se vê numa situação em que não está mais tão legal para ela, por N motivos. Às vezes é aquela criança que mama um pouquinho, vai brincar, volta, mama de novo, e ela se sente quase como um objeto usado. Ela não pode sentar naquele lugar e pegar o celular que a criança já vem grudar, já vem puxar a blusa. E nem sempre isso é prazeroso para a mãe, né? Nem sempre isso é uma situação que a família quer sustentar, né? Tem a pressão toda, ai, nossa, mas passou de 2 anos, tá na hora, né? Ou vamos começar a dar mamadeira, vamos começar a dar outro leite para a criança desmamar. E a gente sabe que a ideia não é essa, né? Exato. Outro mito que é bastante divulgado, principalmente por gerações antigas, ou enfim, em rede social a gente vê muito disso, são duas coisas. Ou falar que o tetê tá dodói, né? Ou passar alguma coisa amarga para o nenê não querer mais. Nenhum dos dois é saudável, tá? Nem para a mãe, nem para o bebê. Né? Então, falar que o tetê tá dodói, gente, essa criança ela tende a se sentir culpada, ela tende a acreditar que foi ela que fez alguma coisa, né? E ela vai querer reparar aquilo de alguma forma, ela vai sentir que aquilo foi culpa dela. Será que a gente quer mesmo estabelecer uma relação dessa com essa criança? Ou que, como mãe, você quer trabalhar uma relação de confiança e de verdade desde o começo, né? Então, fale abertamente com essa criança o porquê que não está legal. E saber falar abertamente, né, o porquê não, é explicar também sobre respeito ao seu próprio corpo e sobre consentimento, né? E quando a gente começa a falar de consentimento, inclusive com o bebê, vai desde você explicar o que você vai fazer na parte de higiene com esse nenê, até o limite do seu corpo. Eu coloquei uma imagem nos stories que muita gente sentiu até aflição, né? Que é o bebê mamando num peito e mexendo no outro, sintonizando a rádio, que a gente fala, né? Quem nunca, gente? Conta aqui, né? O bebê lá sintonizando. O bebê é muito esperto, porque quando ele faz isso, sai mais fluxo de leite na outra mama, né? Na mama que ele tá. É a radioteta que a gente brinca, né? Radioteto. Mas isso é muito incômodo para a mulher. É muito incômodo, né? A criança lá mexendo e tal. Então, às vezes a criança lá tá mamando, ela quer mexer alguma coisa, ela quer pegar alguma coisa. E se isso não é legal para você, você precisa dizer não, né? Tampa o seio e coloca um paninho, alguma coisa na mão dessa criança. Também, peraí. Você me vê bem, cá? Agora voltou, mas eu não estava te ouvindo. Desde a hora que você falou do sintonizar o rádio, da Rádio Texto, eu não estava te ouvindo. Tá tudo normal aí para você? Eu te vejo um pouco embaçada e com áudio um pouquinho robótico. Será assim, que mas a é minha coisa normal de... Não, Ju. Se estiver muito ruim, eu tento trocar o saio do Wi-Fi aqui. Tá. Aqui tem bastante live acontecendo, isso acontece também, tá? É verdade. A concorrência é grande aqui. Outro ponto, esse horário... essa questão da criança, é horário nobre no Instagram. Então, outro ponto da criança, nobre, quando tá mamando, é o uso desses colares de amamentação. Eu usei muito esse colar com a Laura a partir dos 4 meses, quando o bebezinho começa a ficar mais distraído, querer olhar o mundo ao invés de mamar, né? Usar esse tipo de colar, olha, é um colar de tecido e aqui tem bolinhas de gude. Ó, bolinha de gude, nozinho, bolinha de gude, nozinho. Então a criança pode morder, pode pegar, pode brincar enquanto ela está mamando. E a atenção da criança volta aqui para a mãe. Ao invés de ficar mexendo no outro peito, enquanto ela está mamando em um, ela tem lá uma distração. Bom, 2 coisas que eu quero comentar aqui, né? Então, primeiro, essa questão de não passa nada amargo, não fala que o tetê tá dodói, essa criança não precisa se sentir culpada, não precisa ser um desmame abrupto, né? O que a gente está trabalhando aqui, a gente é super incentivadora da amamentação, é que o fim dessa história é tão bonita e o início de uma história mais linda ainda precisa ser feito de uma forma respeitosa, para você e para o bebê. Pode ser feito de uma forma gentil, pode ser feito de uma forma acolhedora e, principalmente, gradual. Um dia de cada vez, aos pouquinhos, né? Não que a gente vai prolongar muito isso, mas em torno de 1 mês e meio, 1 mês, a gente vai conduzindo para que essa criança, então,
comece a se despedir desse ritual e encontrar outras formas de outros relacionamentos com você, tá? Enquanto a gente está falando, se vocês quiserem colocar as dúvidas, pode ir colocando que no final a gente vai respondendo. E outro ponto que eu quero trazer aqui, que é muito comum para mães que pensam em desmamar o seu bebê. Oxe, aqui. Aí, voltei. Para mães que pensam em desmamar o seu bebê e que tem uma dificuldade, né? É a questão do falar não. Então, se essa mãe, eventualmente, em algum momento, tentou falar um não para essa criança, né? E a criança fez um escândalo homérico, a mãe, tá bom, né? E dá o que a criança quer. E aí, gente, eu vou dar um spoiler, tá? A Ju falou, né, do chefão, até termina um chefão, vem outro. O que vem depois, né, essa criança crescendo, deixando de ser bebê e se tornando uma criança, é uma criança que você vai precisar falar cada vez mais não, né? Que você vai precisar, sim, colocar limites no comportamento dessa criança. A criança, ela precisa do adulto para ter esses limites. Mas esse limite, ele pode ser de uma forma respeitosa e gentil também, né? Então, e aí eu sempre falo, não é que a mãe tem dificuldade de falar não. Se tem uma bebida alcoólica em cima da mesa e a criança quer pegar, essa mãe vai deixar a criança experimentar? Provavelmente não. Se a criança viu uma lata de inseticida, a criança vai começar a brincar. Será que a mãe vai deixar essa criança brincar com a lata de inseticida? Provavelmente não. Por mais escândalo que essa criança faça, está em jogo aqui a vida, né? A segurança dessa criança. Então, assim, o não você sabe falar. O não existe, tá? Aí é entender, claro, salvo as devidas proporções agora, é entender que se é uma vontade sua, se é o seu corpo, o não precisa ser estabelecido. Simples assim. E ele pode ser estabelecido com amor e com gentileza, né? É isso que a gente fala muito na disciplina positiva, que é equilibrar a firmeza com a gentileza. E não se tornar nem permissivo demais e nem autoritário demais. É o ponto de equilíbrio para poder tratar essa criança com respeito, né? Exatamente. Agora, Ju, conta um pouquinho pra gente. Quando que o bebê começa a demonstrar, então, alguns sinais de que a gente pode começar a pensar nesse desmame? Sim, a gente tem isso, né? Primeiro que acho que é importantíssimo a gente colocar que não existe uma idade para que o desmame aconteça, né? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, quando que é a idade ideal para desmamar? Porque, tá chegando perto dos 2 anos, aí dizem que tem que parar, né? Então, na verdade, quando a OMS fala, que a Organização Mundial de Saúde fala, que o aleitamento materno, ele deve ser estimulado até os 2 anos ou mais, eles sempre colocam os 2 anos ou mais, não é que você tem que parar nos 2 anos, né? É que até os 2 anos é o mais natural que aconteça. E a partir dos 2 anos é mais comum que a criança dê alguns sinais, ou que mesmo a própria criança passe a conduzir alguma espécie de sinais para o desmame, o que nem sempre acontece, né? Mas pode ser que aconteça. Então, assim, a primeira coisa é a gente saber que não tem uma idade, a gente vai iniciar um processo de desmame com uma família a partir do momento em que a amamentação não tá bacana para essa família, independente da idade dessa criança. Claro, quanto mais próximo dos 2 anos ou além dele, melhor, mas isso também pode ser feito antes, né? Então, primeira coisa é a mãe ter muita certeza também disso, né? Acho que é importante ela saber que, além da criança estar pronta, e eu vou falar um pouquinho do olhar da criança em si, mas também essa mulher saber se ela realmente quer desmamar ou se ela está pensando nesse desmame por idade, porque agora já é uma criança grande, as pessoas falam que não precisa mais mamar, né? Ou porque uma pressão de alguém, de repente, a família, um companheiro, ou, né, ou algo assim. Então, isso precisa vir dela, isso é importantíssimo, né? E também a criança tem alguns sinais que a gente pode dizer, que ela mostra pra gente que a gente pode iniciar um processo a partir do momento que ela demonstra aqueles sinais. Importante, não quer dizer que porque ela tem estes sinais, ela precisa ser desmamada, tá, gente? De forma alguma. São só sinais de que essa criança ela tem alguma certa maturidade, algum grau ali de conseguir lidar com a técnica que a gente propõe na condução do desmame gentil, né? Então, primeira coisa é que
por volta dos 16, 18 meses, então dos 18 meses em diante, a gente considera que essa criança tem maior probabilidade de compreender essas técnicas que a gente utiliza, né? E essa criança, ela precisa ter já uma capacidade de compreensão. É aquela criança que ela consegue obedecer ordens simples, mas ela consegue já receber uma ordem, compreender, ela consegue se comunicar, né? Então, nem sempre através da fala, não é uma criança que precisa falar muito bem, mas é uma criança que precisa saber se comunicar e saber compreender, né? Então, ela se comunica mostrando as coisas ou com pequenas palavras, enfim, mas essa criança já precisa ter algum tipo de comunicação com os pais, né? É uma criança que tem uma alimentação já adequada, né? Então, a gente precisa que essa parte também da introdução alimentar que se iniciou lá no 6º mês, que depois de um ano e pouquinho, ela já esteja bem estabelecida, que a criança já consiga ter uma nutrição garantida da parte, né, alimentar, até porque a gente vai falar de desmame, a gente não está falando de trocar o peito pela mamadeira, né? Então, nem sempre essa criança vai tomar leite no lugar da mamada. Então, ela tem que estar se alimentando bem, até porque a gente está falando de tirar o peito, de estabelecer outras conexões com a mãe, de essa criança aprender que ela é capaz de se conectar com a mãe, de se acalmar, enfim, de outras formas, não necessariamente através do peito, né? Mas a gente precisa garantir minimamente a nutrição dessa criança com uma alimentação já adequada, né? E ainda tem a questão de alguns sinais que a criança demonstra, que a gente considera que são sinais de autonomia, né? Que é quando essa criança já tem uma certa maturidade em relação ao mamar, em relação à amamentação. Então, um dos sinais é aquela criança que já puxa a roupa da mãe, né? Que isso é bem comum, a gente sabe. É aquela criança que puxa a roupa, que levanta, que fica tentando, né, ter acesso ao peito. É aquela criança que quando tá mamando já pede para trocar de lado, né? Que tá mamando de um lado. E o Luca tem muito isso agora. Meu filho, ele tá mamando, aí fala, outro, esse já foi. E aí ele já pede para trocar de lado. Isso é um outro sinal de autonomia, né? Também do bebê. Tem a questão da criança já dar nome pro peito, né? Tem as crianças que chamam de tetê, as que chamam de mamá. Esses são os mais comuns, mas Brasil afora aí tem vários apelidos. E isso também pode ser um sinal de autonomia. E a questão da radioteta, que a gente brinca, né? Que é esse movimento do bebê ficar mexendo na outra mama, ficar mexendo no mamilo ali, como se estivesse sintonizando o rádio. É uma coisa que a criança faz enquanto está mamando. Então, estes sinais são sinais de que a criança tem uma certa autonomia, já tem alguns sinais que ela pode conseguir passar pelo processo de desmame. Não que ela precise ser desmamada, deixando claro, né? Esse momento, saber se é o momento de desmamar ou não, tem que partir mesmo da mãe. Muito bom, muito bom. E enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, mas uma dúvida muito comum que surgiu aqui numa das perguntas que eu vi e até as pessoas comentaram, né, quando eu publiquei a questão dessa live, que eu não vejo a hora de desmamar meu filho para que eu possa dormir melhor. Eu conto ou você conta? Ai, alguém tem que dar a notícia ruim. Pois isso é uma coisa importante. A gente tem que alinhar expectativas, né? Quando a gente fala... primeiro, assim, quando a gente fala de desmame, a gente não está falando de um processo rápido e nem fácil, né? Então, o período até realmente evoluir para o desmame é um processo e a gente precisa ver isso como um processo, né? Primeira coisa importante... eu estou lendo aqui, me perdi, mas porque eu li o comentário que a Angélica falou que o Lelê chama de Cacá. Esse é novo, né? Eu não conhecia nenhuma outra criança que falasse Cacá. Para mim é mais comum TT, mamá, mas enfim, qualquer nome tá valendo. Bacana essas coisas. Mas então, assim, a questão de ser algo muito abrupto, né? Além de ter a questão até para a própria criança, como você estava falando, a criança precisa ver isso como um processo também. Ela veio criando um processo de amamentação e não é de uma hora para outra que ela tem que perder isso, né? Até para a mãe a gente também tem a questão de algumas intercorrências com a própria mama, quando isso acontece de uma forma muito abrupta, né? Então ela pode ter desconfortos ali com a própria produção de leite, com o acúmulo de leite. Quando a gente conduz isso de forma gradual, a gente minimiza muito isso, porque aí o próprio corpo da mulher vai tendo essa percepção de que a produção tem que diminuir, porque a demanda
ainda está diminuindo, mas vou chegar no ponto aí, que eu acabei me perdendo ali no comentário do Cacá, vou chegar no ponto que você quer que a gente fale do desmame noturno, que é a principal queixa. Muita gente fala mesmo, ah, não, eu nem quero desmamar total, eu só quero dormir à noite, eu só só quero de tirar o noite. peito da noite, né? E a gente precisa lembrar que a criança não acorda à noite só pelo peito, ela não acorda pelo mamar em si. A criança ela vai acordar por uma infinidade de motivos. Então, o fato dela não mamar mais à noite não vai necessariamente diminuir os despertares, né? Ela pode acordar por sede, ela pode acordar para fazer xixi, então depois do desfraude a gente ainda tem essa questão. Então, mesmo uma criança bem maior, ela tende a despertar muito à noite ainda, né? A gente tem alguns estudos que dizem, inclusive, que o sono da criança, ele tem mesmo um padrão muito diferente do sono do adulto, né? Ele tem muito mais despertares e vai ficar mais próximo do padrão do adulto por volta dos 6 anos de idade. Então, até os 6 anos, a criança acorda muito mais mesmo, né? E não está relacionado com a amamentação esse acordar, né? O despertar está muito ligado a muita coisa, principalmente a saudade da mãe, né? Então, muitas vezes, dependendo, né, se é uma mãe que passou o dia mais ausente, a mãe que trabalha fora, é natural que a criança queira suprir essa falta durante a madrugada. Então, por mais que você desmame, por mais que você deixe de dar o seio, é muito provável que o bebê continue despertando e que você ainda precise ninar essa criança, ajudar essa criança a voltar a pegar no sono, justamente porque ela tem esses despertares com maior frequência, né? A gente faz ciclos de sono, né, durante a noite. E nós, adultos, a gente tem muita facilidade em ter um breve despertar e voltar a dormir. A gente nem lembra, né? Mas a gente acorda diversas vezes à noite, né? Quando a gente muda de posição e tal. E a gente volta a dormir facilmente. A criança tem dificuldade de voltar, de emendar um ciclo no outro. E aí, muitas vezes, ela vai despertar por esse motivo. E a gente que tem a arma secreta enquanto a gente amamenta, pra gente é muito mais prático botar o bebê no peito e fazer ele voltar a dormir no peito, né? Mas aí, no momento que isso começa a ficar cansativo, aí a gente acha que tirar o peito vai resolver. Só que não. Acaba que às vezes fica ainda mais difícil, porque a gente vai acabar tendo que fazer essa criança voltar a dormir de novo, só que agora sem usar o artifício do peito, né? Então, sinto dizer que o desmame ele não é uma garantia de noite inteira de sono, né? Você pode dizer isso, né? Que a sua filha ainda acorda à noite, não é? Laura está com 4 anos e vira e mexe ela ainda acorda. Claro, ela dorme muito mais do que antes, óbvio que sim. Mas criança tem pesadelo, criança sente frio, criança sente sede, criança quer fazer xixi. Então ela vai acordar, e sinto muito, ela vai acordar e vai chamar quem? A mãe, tá? A mãe é assim mesmo, tá? Então, assim, eu quase aceito que dói menos. E é aquilo, o peito, ele é a arma secreta, como a Ju falou. Ele é a sua varinha de condão. Então, se o bebê se machuca, ele quer TT. Se ele está triste, ele quer TT. Se ele está com fome, ele quer TT. Se ele está com sono, ele quer TT. Né? Pensar em desmame é pensar, elevar e desenvolver a relação de vocês para um outro patamar. Um patamar em que você não tem mais essa varinha de condão. Em que agora a sua arma secreta vai ser o beijinho. Dá um beijinho, Sara. Né? Ontem mesmo a Laura veio pedindo um beijinho. Eu falei, gente, ela tá com mais de 4 anos. Até quando será que o beijinho vai servir, né? Quando será que o beijinho vai funcionar? Que sirva por muito tempo ainda. Não é? É gostoso então, demais. Assim, você não vai ter... É muito fofo. Então, você não vai ter mais essa arma secreta que é a do peito, que a gente sabe que é muito mais fácil. Gente, colocar uma criança para dormir com peito, dá 5 minutos a criança está dormindo. Quando você está num processo de desmame, esse processo de fazer a criança adormecer, esse ritual da noite, ele vai demorar mais. E é um momento de muita conexão entre vocês. Não significa que não vai ter o peito, que não vai ser especial. Muito pelo contrário, é uma fase em que vocês vão poder conversar, né, cada vez mais, conversar sobre o dia, sobre situações prazerosas, e aí é cada família criando ritual, você cantar, fazer uma oração, ler uma história, enfim. Então são outras possibilidades e muitas outras possibilidades que a gente tem aí a partir do desmame, tá? Então, algo que eu e a Juliana estamos fazendo juntas, né? A gente fez uma capacitação para poder trazer essa técnica, essa metodologia aí para vocês. Eu vou falar brevemente sobre essa metodologia e depois a gente começa a responder perguntas, tá bom? É uma metodologia em 3 fases.
em que primeiro a gente olha as mamadas, organiza essas mamadas, para não ficar esse PT por tudo, né? Então, primeiro a gente organiza essas mamadas do dia, depois uma segunda fase a gente trabalha o desmame noturno e na última fase a gente trabalha o desmame total. Nessa metodologia que a gente está propondo aqui, que a gente está trabalhando aqui, serão 3 encontros virtuais, serão 3 videochamadas. Uma no começo para explicar direitinho a técnica, acabar com as angústias e falar como que vai acontecer essa organização dessas mamadas do dia. E essas técnicas vão ser fundamentais para a etapa seguinte, que é a do desmame noturno. E, por sua vez, então, a terceira videochamada é a do desmame total. Ao longo de todo esse processo, que vai ser equivalente a 45 dias, e aí cada família, né, a gente vai respeitar o tempo de cada família, mais ou menos, você vai poder contar com todo o suporte meu e da Ju, para tirar todas as dúvidas, vai receber material, vai receber áudio, vai receber texto, vídeo, enfim, todas as dúvidas para a gente te auxiliar nesse processo, estar com você nesse processo, para que você também tenha um acolhimento, para que seja gentil com o bebê e seja gentil com você. Além de um bônus exclusivo, que é uma sessão comigo, uma sessão individual, para que eu consiga entender o seu caso, ajudar, de repente tem uma questão ou outra que acaba pegando. Então, é uma sessão de 50 minutos a 1 hora para a gente bater um papo e entender direitinho como que a gente pode te acolher cada vez mais, tá bom? Se você tiver interesse, se você quiser vir com a gente aí nessa jornada linda para encerrar essa história de desmame, né? Trazer a relação de vocês de uma forma diferente, de uma forma melhor e fortalecer ainda mais esse vínculo entre vocês. O link para se inscrever está tanto na minha bio quanto no da Ju. Está na sua também, né, Ju? Eu esqueci de pôr, já ponho assim que a gente terminar a live. Tá Eu bom, tava aqui logo não tem antes de problema. entrar, tava dando janta ainda. E aí você me encaminhou o link, eu acabei não tendo tempo de pôr antes. Mas terminando a live, vou Não tem colocar na minha problema. bio. Então, quem quiser consegue entrar pelo meu Insta ou pelo da Cá também. Legal. Então, você Eu vai acho poder que o fazer a principal inscrição é a tanto gente no meu quanto no realmente da Ju. entender e deixar claro isso, né, Cá, que eu acho que a chave do desmame é a gente entender que não é simplesmente tirar o peito do bebê, é fazer essa criança conseguir entender que ela é capaz de não precisar mamar. Não é que a gente não tem que passar algo ruim no peito, passar um negócio Exato. amargo, enfim, não é fingir que machucou, não é afastar a mãe do bebê, porque a ideia não é que a criança deixe de gostar de mamar, não é isso, né? A ideia é que a criança entenda que ela cresceu e que hoje ela é capaz de não mamar, que ela é capaz de ter uma relação com a mãe que vai além da amamentação, né? Então é aí que a gente trabalha, é aí que a gente usa, né, o método que a gente utiliza trabalha muito em cima disso, e por isso, inclusive, quando eu comecei a estudar e querer ajudar as pessoas com desmame, eu fui atrás de você, porque eu acho que a psicologia está completamente envolvida com isso. A gente não basta simplesmente falar de mamadas, organizar a amamentação em si. A gente tem que trabalhar muito todo o emocional desta mãe e da criança também. E é por isso que eu acho que a gente trabalhar em parceria, em conjunto, é sensacional. A gente consegue entregar com muito mais qualidade, muito mais conteúdo e acolhimento e suporte profissional, que é o que essas famílias mais precisam, né? E o que a gente mais vê é gente falando que tem que desmamar. Agora, como é que você vai fazer isso? Ninguém te explica, né? Ninguém ajuda. Então, Exatamente. a ideia é que a gente está mesmo montando esse grupo para que a gente consiga orientar e auxiliar nesse processo para quem precisar, né? É isso. E vai ser uma jornada linda. A gente chegou a rodar um piloto que já está quase acabando, né, Júlia? A gente teve aí cases de sucesso, está sendo bem bacana, bem gostoso a troca com essas mães, com essas mulheres, se dando conta do quanto essa relação pode ser diferente. E a ideia aqui é sempre um olhar para o positivo, o quanto esse bebê está ganhando ao crescer. Ele não está perdendo, ele não está perdendo o peito, deixando de ser bebê, né? A ideia não é essa, é tudo que ele está conquistando, então, a partir de agora, cada vez que ele cresce, o que mais ele conquista, né? Seja as etapas de desenvolvimento ou as etapas de fortalecimento de vínculo com essa mãe e também com outros membros da família, né? Sim. Falando em outros membros da família, tem uma perguntinha aqui, que eu acho que deve ser da dona Marta. O que a avó que cuida pode fazer para ajudar durante o dia? E assim, uma coisa que eu acho interessante de trazer, que eu até estava falando com as mulheres do grupo de desmame que a gente conduziu como piloto, né?
principalmente se essa é uma criança, se esse é um bebê que frequentava escolinha, esse nenê já sabe dormir sem o peito. Esse nenê sabe muito bem passar o dia inteiro sem o peito, né? A diferença é que é muito mais fácil. Se a mãe tá lá, o peito tá lá. Mas como que na escolinha ele dorme? E dorme na hora que todo mundo dorme, não é na hora que ele quer, né? E não é ninguém ninando, não é ninguém pegando no colo, sabe? Então, assim, a criança já sabe. A criança é muito esperta. O que a gente vai fazer é ajudar para que você, mãe, consiga fazer essa criança adormecer, enfim, ajudar essa criança sem o recurso do seio, sem o recurso do leite, né? Vocês vão juntos encontrar novas formas de se relacionar, de ajudar essa criança a relaxar para pegar no sono. Então, é realmente fortalecer o vínculo entre vocês e transformar essa relação, uma relação de confiança, uma relação de gentileza, de respeito, de carinho, de amor. Né? Acho que realmente os outros membros da família podem com certeza ajudar, né? Pensando em avós, companheiros, enfim. Eu acho que é justamente o suporte, o apoio, o estar na mesma vibe da mãe, né? Se a mãe que apoiem, que dê, né? Porque em alguns momentos isso vai ser difícil, ela vai ficar em dúvida, insegura. Então, acho que precisa ter apoio, precisa ter suporte, independente de qual é a decisão dela. Se ela quer manter a amamentação, se ela está amamentando a criança com 3 anos e ela está bem com isso, a família tem que estar apoiando, não tem que ficar dando palpite. Se ela quer parar antes, com 1 ano e tanto, ou no momento que ela sentir que aquilo não está legal para ela, que a família procure, então, também acolher essa decisão. Né? Então, eu acho que vem muito disso, vem muito de rede de apoio, né? Mas as atividades ali vão acabar sendo feitas pela mãe mesmo, porque a ideia é justamente que esta mãe consiga criar uma outra relação com a criança, uma outra forma de vínculo que não o seio, né? É isso. Mas para quem não sabe, nem todo mundo conhece Dona Marta. Dona Marta é minha mãe, que sempre participa das lives e faz perguntas. E ela falou que era para eu mandar um beijo, senão ela ia ficar chateada. Beijo, mãe. Ai, que linda. Beijo, Dona Marta. Ela foi super carinhosa numa outra live que eu fiz também. A Céu ainda perguntou, né? Fazer o desmame com a criança o tempo todo, com a mãe é muito difícil. A gente sabe que a gente está vivendo, né, uma situação de quarentena, de distanciamento social, então todo mundo em casa o tempo todo, o dia inteiro com as crianças. É realmente mais desafiador para todo mundo. Quando você pode contar com uma rede de apoio, é muito mais fácil. Se você tem um companheiro que você pode contar com ajuda, é muito mais fácil. Mas se não tem, isso não significa que você não vai conseguir fazer esse desmame. Pode ser mais desafiador? Pode ser, como pode ser com quem pode contar com a ajuda do companheiro também. Tem casos em que o companheiro... Como provavelmente foi desafiador manter a amamentação até aqui sozinha, né? Exatamente. Então, a gente sabe que tem casos em que o pai do bebê vai lá tentar ajudar e o bebê faz um escândalo homérico, enquanto a mãe não aparece, né? O bebê tá lá. Então, não significa lá tantas coisas, né? Claro, se você pode contar com a ajuda de outra pessoa para revezar por qualquer outra coisa, ter rede de apoio, compartilhar, é muito mais fácil, né? É o ideal. Mas, se não, isso não significa que vai ser impossível. Até porque a gente não sabe até quando vai durar isso. Ninguém tem a resposta. E uma coisa que eu sempre trago aqui, não adianta a gente ficar adiando a nossa vida para quando tudo isso mudar, ou para quando a vida voltar ao normal. Gente, o normal é o agora, né? O normal é o hoje, é o que você está vivendo agora. Esse é o nosso novo normal. Aceita que dói menos, se conforma, né? Esse é o nosso novo normal. A gente lida um dia de cada vez. A gente não tem resposta para nada. Então, se isso se estender aí por 2 anos, você vai amamentar por mais 2 anos? Não. Em algum momento você vai querer conduzir isso de uma forma respeitosa. Então, essa é a ideia, fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem hoje. Simples assim. Tá? Exato. O que mais? O que mais tem aí? Boa, cama compartilhada. Pode ser um bom momento para a gente ajudar essa criança a ver quantos ganhos ela tem ao crescer. Seja o encontrar novas formas de se relacionar com essa mãe, e seja ganhar um novo quartinho, um novo espaço, um espaço para ela. Tudo é um aprendizado que ajuda muito quando você envolve essa criança. Tá? Se você simplesmente toma a decisão e a decisão vem o que a gente chama de top-down, né? Aquela coisa bem organizacional, nem sempre essa criança vai aceitar com facilidade. Agora, quando essa criança participa da escolha dos móveis do quartinho dela,
ou do jogo de lençol, da decoração, de onde vão ficar as coisas. A tendência é que isso costume facilitar. E nessa técnica que a gente menciona, a gente fala sobre isso também, tá? Como ajudar nessa parte de sair da cama compartilhada, se for o desejo da família. Tá? Exato. Que mais? Muito bem. Encaminhando para o final aqui, a Cel falando, é exatamente assim aqui em casa, com escândalo, né? Quando o pai vai lá tentar ajudar, a maior dificuldade é na madrugada, e a gente comentou que desmame noturno não significa noites inteiras de sono, pelo menos não por enquanto. E é um processo, né? E é um processo gradual, tá? Bom, nosso tempo está acabando. Se você se interessou, se isso tocou no seu coração, se você acha que a gente pode te ajudar nessa caminhada aí, conta com a gente. Faz a inscrição. O link está na minha bio e daqui a pouquinho vai estar na bio da Ju também, tá? Se você tiver mais alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. Se não, depois você pode mandar para mim ou para a Ju e a gente vai respondendo. Exato, isso mesmo. Quem tiver dúvidas antes de fazer a inscrição, quiser conversar, entender alguma coisa melhor, como vai funcionar, tudo isso, manda mensagem, pode mandar direct para mim, para cá, e a gente vai conversando, a gente vai trocando aí. Legal. Ju, adorei. Foi muito bom. A gente fez uma live no ano passado, acho que foi, né? Que a gente se empolgou tanto que o Instagram cortou a gente. Foi, não, e na verdade eu vou confessar que aquela foi a primeira live que eu fiz na vida. Eu não sou muito eu não tenho experiência com live, eu já fiz muito poucas, inclusive, mas aquela foi a primeira vez. Então eu me perdi toda, falei horrores e a gente se perdeu no tempo, né? Eu vou evoluindo. Vamos fazer mais juntas. A próxima no seu perfil agora. Fazer, né? Com certeza. Logo a gente faz lá também. Vai ser bem bacana. Obrigada pelo convite. Gente, vocês que acompanharam até aqui, imagina. Adoro trabalhar em parceria com você. A gente vai fazendo o nosso melhor aí sempre pelas mamães, pelas mulheres aí. Eu sei que todo mundo precisa de muito suporte, muito apoio e a gente está aqui para ajudar. É isso mesmo. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Hoje em dia a gente sabe que a gente precisa escolher de fato aquilo que a gente está consumindo, que tipo de conteúdo a gente consome por aqui. Então, muito obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Tem horário nobre com concorrência, com 30 lives acontecendo. Ó, obrigada, gente. Não é? Ela fica disponível por 24 horas no meu perfil aqui no Instagram e ela também vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Então, depois você também vai poder se inscrever lá no canal, se inscreve lá, me ajuda a crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais mulheres. E aí vocês podem também, de repente, rever alguma parte que ficou faltando. Tá bom? Tá certo. Gente, um beijo. Eu vou deixar lá no meu também para o pessoal entrar e ver por 24 horas aí. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.